Oi, gente, que a paz de Deus inunde o coração de vocês através deste vídeo. Eu me chamo Karina Fernandes e através do mesmo eu quero compartilhar com vocês uma reflexão baseada no tema O que dirige a sua vida? E roda a vinheta. Então, pessoal, eu vou estar compartilhando com vocês uma reflexão a respeito de o que dirige a nossa vida, porque todo indivíduo ele é dirigido por algo. Há alguma força motriz que direciona a sua vida em todas as áreas. E essa força motriz pode ser, quem sabe, um prazo determinado da entrega de um trabalho amanhã no seu serviço, uma questão que é urgente. Essa força motriz pode ser algum assunto relacionado à sua família. Enfim, há tantos outros quesitos, pode ser estudar para uma prova, podem ser questões de prazos e tantos outros tipos de exemplos que eu poderia estar trazendo aqui para vocês. E a minha pergunta para você é: qual é a força motriz que está direcionando a sua vida? Há um autor chamado Thomas Carlyle que ele diz que o homem sem propósitos é como um barco sem leme. E se nós deixarmos com que o nosso dia a dia ele seja guiado, ele seja direcionado por forças motrizes que nos fazem andar sem direção fixa rumo a um objetivo específico, para termos uma vida andando em propósito, nós estaremos apenas caminhando em círculos sem chegar a lugar nenhum. E há um livro que eu estou lendo e que, aliás, eu recomendo para vocês, que se intitula Uma Vida com Propósitos, do autor Rick Warren. Ele é americano e para cada dia, numa jornada de 40 dias, ele compartilha umas determinadas reflexões, uns pensamentos que ele tem sobre como nós podemos ter uma vida andando em propósito, com propósito. E em um determinado dia no qual eu estava lendo este livro, ele compartilhou que há 5 forças motrizes mais comuns que regem, que dirigem, que direcionam, que guiam a vida de muitas pessoas. Começando pela primeira que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é a força motriz denominada culpa. Há muitas pessoas que elas vivem com o peso da culpa de determinadas ações que realizaram no passado e que deixam com que essas ações, com que as consequências, melhor dito, das ações que tomaram no passado, que infelizmente foram ações que geraram consequências ruins para sua vida, as pessoas deixam muitas vezes com que esses resultados direcionem o seu presente e acabam não conseguindo chegar a um futuro sonhado de bem-estar, autoestima elevada, ou vivendo no propósito divino que Deus tem para as suas vidas. E você sabe que nós somos produto do nosso passado, mas nós não precisamos ser prisioneiros dele. Então, se você, quem sabe, está passando por esse processo na sua vida, onde você está carregando o peso da culpa, o fardo da culpa sobre alguma área da sua vida, eu convido você a entregar essa carga, esse peso, colocá-los aos pés de Jesus e deixar com que Ele livre você desse peso e você possa caminhar em propósito, deixando tudo que é fardo para trás e assim ter uma vida vivendo na plenitude de Cristo. Também há uma outra força motriz que pode direcionar a nossa vida se nós não observarmos bem o nosso modo de caminhar. E essa força motriz se denomina ressentimento e raiva. Esses dois quesitos ali unidos. Há muitas pessoas que foram ofendidas por alguém e permitem com que essa ofensa direcione os seus passos no presente e acabam vivendo uma vida cheia de ressentimento e raiva, e são pessoas que às vezes não têm uma palavra amiga mais para transmitir para alguém, são pessoas que talvez caminham cabisbaixas, tristes, com o coração aflito,
conflito, carregando mágoas do passado. Mas nós entendemos, nós sabemos que o ressentimento, ele sempre machuca mais o ofendido. Olha que frase, ele sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que o ofendeu. Aqueles que o magoaram no passado, que magoaram você no passado, não poderão continuar a feri-lo, mas você pode continuar levando essa mágoa com você todos os dias e você vai acabar deixando de viver uma vida em propósito por estar carregando essa mágoa no seu coração, que já há muito tempo você deveria ter deixado para trás através da prática do perdão para aquelas pessoas que ofenderam você. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Vai levar você à morte terrena, no sentido de não viver uma vida com propósito, porque essa mágoa vai direcionar você a ser uma pessoa com o coração angustiado. Automaticamente você vai ter ações, vai ter atitudes, vai ser uma pessoa agindo de maneira a estar angustiado. Então você não vai conseguir transmitir alegria para as pessoas ao seu redor, já vai poder influenciar você no seu trabalho, no seu convívio familiar, entre outros quesitos. Então, outro ponto que você deve deixar para trás e que você não deve deixar dominar a sua vida é a questão de ressentimento e raiva que você pode estar carregando através de mágoas do seu passado e pela falta de perdão a quem lhe magoou. Uma terceira força motriz que eu queria compartilhar com você, que eu quero compartilhar com vocês, é a força motriz denominada medo. Há muitas pessoas que perdem grandes oportunidades na vida por causa do medo, por causa de temores do passado, através de vivências ruins que teve no seu passado, que essas pessoas tiveram, né, no seu passado em algum momento da vida, ou através de expectativas futuras frustradas, através de sonhos frustrados, planos frustrados. Isso acaba colocando em sua vida um medo, impedido de que deem passos que lhe direcionem a viver uma vida com propósito por causa disso. Só que a Bíblia diz, tem um versículo muito lindo que diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Qual é o amor do qual a Bíblia está tratando aqui? É o amor de Cristo. Quando nós estamos plenos em Jesus, Ele nos enche do seu amor, que é incondicional. E esse amor em nossa vida, quando nós nos agarramos a Jesus e somos preenchidos por esse amor, pela paz que o Senhor oferece, que é uma paz que excede a todo entendimento, que você não pode encontrar em nenhum outro lugar. Quando nós estamos plenos, satisfeitos em Cristo, esse amor nos ajuda a que os temores que nós possamos ter por experiências do passado ruins ou por expectativas do futuro frustradas não venham nos influenciar no presente, e assim nós não tenhamos o encarceramento voluntário. Que o medo é isso, o medo é um encarceramento voluntário que impedirá você de se tornar o que Deus pretende que você seja. Então você deve deixar o medo de lado através do amor de Cristo. Para a gente ir caminhando para o finalzinho, tem uma outra força motriz chamada materialismo, que está dominando a vida de muitas pessoas no século onde nós estamos, no qual nós nos encontramos, na sociedade na qual nós vivemos, porque há muitas pessoas que estão atrás de adquirir bens e bens. Não digo que seja ruim, né? O Senhor deu capacidade para você para adquirir também bens aqui na terra, mas o caso é que essas pessoas ficam tão focadas nesses bens materiais que acabam deixando as prioridades principais, que é Deus, a família, enfim, ministério, de lado por conta de coisas terrenas desta vida. Só que pela Bíblia nós compreendemos que as coisas terrenas, elas são passageiras. Tudo passa aqui, tudo é como uma folha jogada ao vento, mas onde nós precisamos colocar o nosso foco principalmente é nas coisas celestiais que durarão eternamente, em tudo aquilo que é espiritual, em tudo aquilo que nos alimenta a nossa alma.
Autoestima e riquezas materiais, elas não estão diretamente ligadas, elas não são sinônimos. Você precisa entender que o seu valor não está nos seus bens materiais, enquanto você ganha, em quem você é no sentido profissional, ou quantas riquezas você tem acumuladas aqui nessa terra. O seu valor, ele é determinado por Cristo. Então não deixe que essa sociedade de vida tão corrida e de tantos afazeres faça com que você esqueça do seu verdadeiro valor, da sua identidade principal, que é filho, filha de Deus, e de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, como diz Mateus 6,33, as demais coisas vos serão acrescentadas, claro, a partir do momento que você faz também a sua parte. E por último, tem uma outra força motriz que acompanha a vida de muitas pessoas também nessa sociedade do século XXI na qual nós nos encontramos, que é a necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação. Tem muita gente que é guiada, que a sua vida é dirigida pela necessidade de aprovação, pela necessidade de que o círculo no qual se encontra de um determinado local aceite essa pessoa da maneira que é, entre aspas, porque na verdade quando a pessoa ela é dirigida pela necessidade de aprovação, ela acaba sendo dirigida então pelo que as pessoas falam, alguns amigos, quem sabe familiares, enfim, e acaba não sendo quem Deus chamou a pessoa para ser, acaba se adaptando ao meio. E Deus não quer que nós sejamos pessoas que se adaptam ao meio, mas Deus quer que pela renovação da nossa mente, como diz lá em Romanos, capítulo de número 12, nós influenciemos o meio, e não sejamos influenciados. Então, pela necessidade de aprovação, há muitas pessoas que são dirigidas pela pressão da sociedade, pela pressão de determinados meios, mas Deus não quer isso para você. Deus quer que você seja dirigido, sabe por quê? Pela culpa? Não. Por ressentimento e raiva? Também não. Pelo medo? Não. Materialismo? Também não. Necessidade de aprovação? Não. Essas 5 que eu citei são as mais comuns. Há outras que eu poderia citar nesse vídeo, mas para encerrar eu quero dizer para você, relembrar você de que Deus quer que você seja dirigida por uma voz, e é a voz dele. A Bíblia diz em Isaías 30, capítulo 30, versículo de número 21, ouvireis uma voz atrás de vós dizendo, este é o caminho que vocês devem seguir, segui-o. Então, essa é a voz de Deus que nos direciona na vida. E se nós formos dirigidos sempre por essa voz, nós estaremos tendo atitudes que agradam a Deus, estaremos vivendo uma vida que agrada a Deus, estaremos sendo direcionados por Deus todos os dias da nossa vida. E aí sim, você vai encontrar o seu propósito em Deus. Você vai viver dirigido por uma voz que te planejou, por uma voz que já sabia da sua existência, né? Uma voz que pertence a alguém que já sabia da sua existência muito antes de você estar no ventre de sua mãe. Então, através deste vídeo, eu deixo aí uma reflexão para você. O que dirige a sua vida? Seja dirigido, direcionado, guiado, escolha isso todos os dias pela voz de Deus. Deus te abençoe.